Eu renasci como uma besta gigante estrelada de chifre dourado. Para evoluir continuamente. Eu devorei inúmeras estrelas. Perseguido pelos poderosos das grandes civilizações. Atravessei incontáveis estrelas por dezenas de milhares de anos. Até aquele evento nunca antes visto de fragmentação do vazio. Finalmente encontrei a terra dos meus sonhos. Encontrei o caminho para casa. Hoje mesmo. Chegaram notícias da Estação Espacial Internacional. Uma besta gigante, como um meteoro. Está descendo das profundezas do universo para a Terra. Olhando todo o universo. Os cientistas sempre especularam. Se a Terra seria o único lugar a abrigar vida. Embora o céu estrelado seja brilhante. A humanidade nunca conseguiu encontrar sinais de uma segunda civilização. Em 1977, uma sonda chamada Voyager 1 decolou do Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos. E até hoje segue sozinha pelo universo. Ele voa solitária assim. Como uma pequena partícula de poeira no cosmos. Mais de 40 anos se passaram silenciosamente. A Voyager 1 ainda continua sua jornada solitária. Parecendo tão insignificante nesta escuridão. De repente, uma chama se acende no vazio. A sonda colidiu com algo. Instantaneamente se transformando em destroços. Brilhando na escuridão como uma faísca alaranjada. Embora não haja som no universo. Eu posso sentir claramente essa colisão. No escuro eu estendi as garras para agarrar os destroços. Duas luzes douradas brilhando no céu estrelado. Esses são os meus olhos. Como dois sóis ardentes queimando as marcas do tempo. A luz das estrelas derrama-se. Iluminando este vazio. E esboçando vagamente meu enorme corpo. Eu, coberto de estrelas, agachado no vasto universo. Minha forma é como cadeias de montanhas negras. Sem limites à vista. Olhando para os destroços em minhas mãos. Eu abro a boca. E pergunto, em puro chinês, o que é isso? Uma voz como trovão ressoa. Se alguém estivesse aqui. Com certeza ficaria apavorado, quase perdendo a alma. Quando eu reconheci as palavras nos destroços. Meus olhos se iluminaram de repente. Este simples gesto fez as chamas instantaneamente subirem aos céus, uma onda de calor dourada varrendo 100 mil metros. Distorcendo o vazio ao redor. No meio das chamas, eu me levanto devagar. O armadura emite um som firme. Meus olhos ardem ao olhar fixamente para os destroços nas mãos. É a Voyager 1. Eu mal consigo acreditar. Observando este símbolo do meu lar. Todo o universo parece ter ficado silencioso. As chamas sobem no vazio. Iluminando minha sombra. Fiquei em silêncio por muito tempo. Finalmente soltei um longo suspiro. Acalmei as chamas de Zhou-Shen. A palavra terra me deixa um pouco confuso. Faz dezenas de milhares de anos que não volto para casa. De pé sob o vasto céu estrelado. Meu coração inicialmente calmo agita-se novamente. Em um piscar de olhos. Já vaguei pelo universo por exatas 30 mil anos. Este universo é muito mais grandioso do que os humanos imaginam. Nos últimos 30 mil anos. Conquistei a imortalidade. Presenciei estrelas nascerem do nada. Vi estrelas brilharem. Com uma luz esplêndida em sua morte. Já desci em planetas recém-nascidos. Naquela terra desolada. Usei lava escaldante como pedra. E dormi no coração do planeta. Testemunhei a glória de clãs antigos. Vi sistemas estelares repletos de espadas. Ouvi a ressonância entre vales e colinas. Quão brilhante é este céu estrelado. Quão magnífico é este universo. O milagre da vida está por toda parte. Durante 30 mil anos de peregrinação. Encontrei civilizações incontáveis. Existem tribos de bestas e seres do vazio. Existem raças dotadas de asas duplas. Todos eles buscam o caminho da imortalidade. Até que naquele momento, eu finalmente soube que eu era a lendária besta gigante do céu estrelado. Uma existência mais nobre que dragões, fênix e quilins. Em todo o universo. Somos considerados a raça mística garantida para a competição. Mas infelizmente, antes que eu pudesse me alegrar por muito tempo, fui caçado incansavelmente por inúmeros perseguidores. É a besta gigante do céu estrelado. Não o deixe escapar. Vamos capturá-lo. Ah, é uma besta outra vez. Jamais esquecerei aqueles olhos gananciosos e ferozes. Eles avançaram para cima de mim, a besta gigante do céu estrelado, com olhos vermelhos. Tão precioso que se vê um assim a cada milhão de anos com talento surpreendente. Todo o seu corpo é um exemplo supremo. Um pingo de sangue, um pedaço do osso. Uma placa de escama. Para esses perseguidores, são garantias lendárias. O elixir mais supremo e maravilhoso. Em 30 mil anos. Eu já não consigo lembrar. Quantas vezes lutei pela vida ou morte no céu estrelado. Eu olhei para o vasto céu estrelado à distância e suspirei suavemente. Nunca imaginei que esta região remota fosse o sistema solar. Lembro-me quando renasci. No covil celestial Jiuhua, fui caçado por um grupo de perseguidores. Eles seguram espadas longas e cadeados Shua amarrados. Me pressionaram até que meu corpo ficasse ensanguentado. Posso me esconder em buracos negros para lamber minhas feridas. Dependendo de devorar os cadáveres dos inimigos para avançar. Há 20 mil anos. Eu disputei o ranking de garantia de qualidade no Mar das Estrelas.
Fui cercado por milhares de auxiliares divinos de jade branco. As chamas se apagaram. Metade do meu corpo foi dilacerado. Aqueles que vestiam adornos luxuosos estavam ali ao longe. Roupas esvoaçantes. Riam e planejavam como dividir meu corpo. Mas essas pessoas acabaram morrendo miseravelmente. Como a besta gigante do espaço para competição. Minha ascensão foi rápida ao ponto de deixar todas as civilizações em desespero. Como um meteoro riscando o céu eterno. Eu destruí um por um os poderosos adversários, tão fortes quanto a lua da montanha. Por conta própria, levantei ondas colossais no espaço. Fazendo todas as civilizações que me temem tremerem de medo. Mas ainda assim, subestimei a vileza dessas civilizações. Depois de destruir umas 10 pequenas civilizações, eles me colocaram na lista de assassinatos obrigatórios do espaço. Até os imortais proibidos nas zonas restritas ficaram alarmados. Um grupo de seres antigos com centenas de milhares de anos de vida. Quase enterrados. Mas com a pele duríssima, inacreditavelmente resistente, eu era jovem demais afinal. Uma vida de 30.000 anos diante daqueles monstros antigos. De fato não significava nada. Liderados pela tribo do Lobo Celestial, dezenas de centenas de monstros antigos de 100.000 anos. Se esconderam no meu caminho por 1000 anos inteiros. Apenas para me matar. Foi uma batalha sangrenta e cruel. Que veio de surpresa. Tecnicamente, eu deveria ter morrido sem dúvida. Mas no último momento, despertei a habilidade especial da besta estelar gigante. Com a determinação de morrer junto deles. Abri um grande abismo estelar. Arrastando 99% dos inimigos para a morte. Eu perdi a consciência após o desastre. Caindo em um turbilhão do vazio. Até eu mesmo pensei que fosse morrer. Mas não esperava que sobrevivesse. Olhando para os destroços mecânicos na mão. Um lampejo de esperança brilhou nos meus olhos. Terra, esse nome conhecido e estranho. Eu estive procurando a Terra todos esses anos. Percorrendo todos os lugares. Tentando encontrar sinais desta civilização de vida. Mas sempre sem sucesso. Vendo que 30.000 anos se passaram assim. Será naquela direção? Eu murmurei baixinho. Embora seja apenas um planeta de fama inicial. Sua localização é tão estranhamente remota. Se não fosse por esse destino, eu jamais teria sentido sua existência. E lá a Terra está próxima na restauração da energia espiritual. Eu sinto que a Terra está mudando. Embora a energia esteja gradualmente aumentando. Ainda é frágil como um bebê. Se eu estivesse no meu auge, bastaria uma chama intensa para destruí-la. Esse lugar afastado não é tão ruim. Pelo menos me dá algum tempo para me recuperar. Desta vez o ferimento foi muito grave. Quando aqueles velhos do santuário proibido encontrarem este lugar, eu certamente vou dar a eles uma grande surpresa. O tempo voa. Não sei como a Terra está agora. Onde estarão aquelas pessoas que eu conhecia antes? 30.000 anos se passaram. Ainda me lembrarei da aparência deles. Suspiro levemente. Eu me transformo em uma chama intensa. Arrastando o rastro do brilho das estrelas. Correndo rápido em direção à Terra. O universo volta ao silêncio. Somente pontos de luz das estrelas piscando. Minha sombra desapareceu no infinito do céu estrelado. Ao mesmo tempo, na Agência Espacial Águia da Terra, um jovem loiro acabara de preparar uma xícara de café, com um pedaço de açúcar, descansando tranquilamente com a perna cruzada, mexendo feliz. O colega gordo passou e disse sem jeito, Jerry, você está de novo preguiçando. Não é que ele já chegou. Obrigado por me dar cobertura. Um dia desses eu te apresento uma gata. Aliás, Mike, tem algum negócio especial hoje? Tudo normal. Quer ir comer depois do trabalho? Tem uma churrascaria nova na esquina da rua Hamilton. O bife deles com pimenta preta é sensacional. Deixa para lá, hoje à noite eu já tenho compromisso. Jerry estava tranquilamente tomando café. De repente, o computador disparou uma série de alarmes estridentes. O jovem loiro franziu a testa. Clicou em algumas janelas sem pensar muito. No instante seguinte, o gordo viu Jerry espirrando o café que acabara de tomar. Sem nem se preocupar em limpar a boca. Jerry se inclinou sobre o computador. Com os olhos arregalados, fixou-se na tela. A respiração dele ficou acelerada. Meu Deus, Tom, vem ver isso rápido. Falcão desce à capital. O alarme vermelho estridente ecoou por toda a agência espacial. Todos ficaram nervosos. Incontáveis funcionários segurando papéis. Correram pelos corredores. Senhor oficial. O Voyager 1 foi destruído há alguns dias por um objeto desconhecido. Causando tremores. O presidente quer um relatório detalhado. Oficial. O telescópio Hubble capturou hoje um conjunto de fotos, onde foi detectado um objeto desconhecido além de Plutão, que está se aproximando rapidamente da Terra. Espera-se que chegue hoje mesmo. Oficial, eu preciso usar o supercomputador. Em apenas 15 minutos ele poderá calcular os dados. Na sala de reuniões do Centro Espacial, um grupo de pessoas cercava um homem de meia idade de terno, conversando animadamente. O homem apertava as têmporas como se fosse a explodir, fixando os olhos no ponto de luz vindo da direção de Plutão na foto. Ele foi acordado pelos diversos sinais sonoros.
E sua mente ainda estava completamente confusa. Finalmente, ele não aguentou mais. E bateu o documento sobre a mesa com força, fazendo um barulho alto. Todos, silêncio. Um a um, quem pode me dizer o que esse ponto luminoso realmente é? Enquanto isso, na capital de John, no centro espacial, as pessoas se movem apressadas. Na sala de reuniões de emergência, sentavam várias pessoas idosas de grande respeito. Todos eles eram os mais renomados académicos da Europa. Professores famosos da Universidade de Cambridge. Astrónomos. Físicos. Matemáticos. Cada um uma autoridade reconhecida mundialmente. Vencedores de inúmeros prémios. Conhecido como uma enciclopédia viva. Mas hoje esses idosos foram todos convidados à força. John, diretor da NASA. É um homem de meia idade esperto e eficiente. Ele usou um som de palmas habilidoso. Para atrair a atenção de todos. Um idoso falou friamente. Esperando que o governo de John possa dar uma explicação razoável. Tendo tirado à força um velho quase na cova da mesa de chá da manhã. Trazê-lo à força. Esse tipo de atitude vai causar indignação pública. Vocês são todos meus predecessores. Desculpem-me por interromper com essa situação urgente. Primeiro peço desculpas a todos. O homem de meia idade fez uma leve reverência. E logo em seguida seu rosto ficou sério. Acredito que todos saibam sobre a Voyager 1. Esse explorador, certo? Ela já saiu do sistema solar. Mas dias atrás ela quebrou. Os velhos estudiosos ficaram surpresos e estupefatos. Um matemático idoso resmungou com desdém. A Voyager 1, apesar de ser um produto de 40 anos atrás, condensou o ápice da tecnologia mundial da época. Sua órbita foi calculada cuidadosamente. E não deveria colidir com meteoros ou asteroides por centenas de anos. Nem ser capturada pela gravidade de planetas. Os fatos estão diante de vocês. A foto diante de vocês. É da Voyager 1 antes de sua destruição. A última imagem capturada. Os anciãos pegaram a foto e olharam apenas uma vez. E então suas expressões mudaram completamente. Embora a foto estivesse borrada, era possível ver uma sombra gigantesca, circundada por um brilho estelar materializado. Qualquer pessoa olhando essa foto sentiria uma estranha sensação de opressão. Todos respiravam com dificuldade. E seus corações aceleravam. No coração, eles formavam uma ideia. O que seria aquilo? Seria um meteoro. Engoliram em seco. Um sentimento de pavor cresceu em seus corações. Um senhor com o padrão característico inglês. Um elegante cavalheiro de cabelos brancos. Então começou a falar, a foto em nossa mão. Provavelmente é a última do viajante. O senhor que falou usava óculos de aro dourado. Seus olhos eram profundos e enigmáticos. Na verdade, ele era um famoso físico. E também matemático. Muitos sábios trocaram olhares entre si, percebendo a mesma sensação em seus olhos. Sim, a foto está muito borrada. Mas certamente foi a última deixada pela Voyager 1 antes de sua destruição. Um físico que já ganhou Nobel. Reconhecido internacionalmente e respeitado. O ancião então perguntou. O que exatamente é aquilo na foto? Parece um meteoro. John, o diretor da Agência Espacial Nacional, lentamente pressiona um botão. Um holograma tridimensional azul aparece no meio da mesa. É a imagem dos 9 grandes planetas girando ao redor do Sol. Um velho astrônomo observa o holograma e de repente se levanta. Fecha os punhos. Espera, sua expressão muda de repente. Aponta para um ponto de luz em algum lugar. Com voz grave, pergunta. O que é esse ponto de luz? Não me lembro de ter isso perto de Plutão. Outro velho astrônomo ajusta os óculos. A voz parece um pouco trêmula. Também não me lembro desse ponto de luz. Pelo brilho que emite. Tem pelo menos o tamanho de 2 Londres. Eles são os astrônomos mais renomados do mundo. E conhecem o sistema solar como a palma da mão. Ninguém jamais viu esse ponto de luz antes. Um idoso fica em silêncio. Vira a cabeça para olhar. Esse ponto de luz. Não seria justamente aquilo que aparece na foto. Todos olharam para lá. John, o diretor da Agência Espacial Nacional, respira fundo. Esse ponto de luz veio da foto tirada hoje de manhã. Às 3 da madrugada, horário de Londres. Envolto em chamas e luz. Com a nossa tecnologia atual, é impossível identificar. Estima-se que tenha o tamanho de 2 Novas York. Agora são meio-dia, horário de Londres. Ele já chegou perto de Júpiter. O diretor da agência espacial fez uma pausa. E soltou um suspiro leve. Pelo que supomos. Esse ponto de luz é da mesma nave da foto. Pela trajetória. Ele colidiu com a Voyager 1. E então veio direto para cá. Vocês são os cientistas mais brilhantes. Alguma ideia? Silêncio absoluto tomou a sala. Somente a máquina de projeção 3D emitia um leve zumbido. Por um longo tempo. Um senhor batia delicadamente na mesa. Deixe-me confirmar novamente. Quero dizer, esse objeto levou 8 horas. Para atravessar metade do sistema solar. Um homem de meia idade da agência espacial esboçou um sorriso amargo. E acenou, corrigindo, exatamente 8 horas e 30 minutos. O idoso parecia ausente.
E com um baque caiu sem força na cadeira. 8 horas. Não foi só ele. Um grupo ao redor de acadêmicos caiu exausto em suas cadeiras. Apenas 8 horas para cruzar metade do sistema solar. Nos bilhões de anos atrás, quando os dinossauros foram extintos. Os meteoritos não tinham essa velocidade. Se um meteoro com essa velocidade tivesse atingido a Terra. Ao mencionar isso, a pele de todos formigou de repente. Isso certamente seria um desastre devastador. A civilização humana 9 em 10 vezes iria definhar e cair. A sala ficou tomada por um silêncio estranho e mortal. Todos ficaram chocados com essa notícia. O computador na sala de reuniões de repente voltou a funcionar. Nesse momento, um idoso apareceu na tela. Ele é um veterano da Agência Espacial Britânica. Responsável por observar o céu estrelado por muitos anos. Já publicou inúmeros artigos científicos. É extremamente culto. Conhecido por sua serenidade. Mas agora sua respiração estava descontrolada. Extremamente ansioso. Vocês estavam todos discutindo sobre o meteorito perto de Plutão. De repente ele acelerou o discurso. O tempo previsto foi antecipado. Hoje à noite por volta do entardecer ele chegará à Terra. Ocorrerá a colisão. A voz ofegante do idoso ecoou pela sala. Ele estava muito nervoso. Após dar a notícia, ele desligou a comunicação. E saiu às pressas para tentar encontrar uma solução. Enquanto isso, as mãos e pés dos presentes ficaram cada vez mais frios. Eles eram todos estudiosos brilhantes. E conseguiram calcular o resultado rapidamente. Esse meteorito está se movendo a uma velocidade 10 vezes maior. Em apenas algumas horas. Ele percorrerá a mesma distância que a Voyager 1 levou 20 anos para percorrer. A poeira da colisão com a estrela cobrirá a Terra. Traz vários materiais radioativos e perigos. Longe de ser comparável a terremotos. Tsunamis vulcânicos, entre outros. Agora a velocidade continua acelerando, a arma mais poderosa da humanidade. Será que a bomba nuclear pode interceptá-la? Ao mesmo tempo, em uma casa limpa e arrumada na capital da China. Está cheia de vários tipos de pessoas. Realizando uma reunião de emergência entre vários países. Eles são em sua maioria projeções tridimensionais azuladas. Representando vários países. O representante da China é um homem idoso em uniforme militar. Ele é o primeiro a falar, já está quase tudo certo, certo. Todo mundo já sabe sobre o meteoro, certo. O general representando os soldados olha ao redor. Descontente porque o representante chinês foi o primeiro a falar. Quem mais ainda não sabe? Eu sugiro que todos os países entrem em estado de alerta nível 1. Imagino que todos tenham um entendimento tácito. A notícia não foi divulgada para o público, certo? Pergunta o representante do país das cerejeiras, confirmando. Todos os representantes dos países presentes assentem levemente. Eles sabem que o impacto do meteoro na Terra levantará poeira, causando desastre e colocando a civilização humana em perigo. Se essa notícia vazar, definitivamente causará tumultos entre a população. Por isso, seus países já tomaram medidas, bloqueando todas as informações. O general entrelaça os dedos e apoia as mãos na mesa. Senhores, queremos destruir o meteoro. Métodos convencionais são ineficazes. Só podemos usar uma explosão nuclear. Precisamos unir forças para enfrentar isso juntos. Esta é uma catástrofe para toda a humanidade. O representante inglês lentamente fecha o punho. Brilho no olhar cheio de ambição. Por isso, não podemos permitir divergências. Eu acho que o representante inglês pode liderar este plano. O representante do país das cerejeiras sorri, prestes a concordar. Foi friamente interrompido pelo representante chinês. O representante chinês jogou 2 documentos na mesa. Abrindo-os, disse sem rodeios. Olhem, estas são fotos em alta definição que nosso país acabou de tirar próximo a Plutão. Fotos em alta definição. O representante inglês estreitou os olhos. Olhando firmemente para o representante chinês, disse, não estou falando besteira. Isso diz respeito a toda a humanidade. Estas coisas precisam de um líder. Além disso, vocês escondem tecnologia espacial tão avançada. Respondeu o representante chinês friamente. Sem deixar espaço para contradições, retrucou sem rodeios. Esconder. Desde quando nós precisamos te lembrar sobre nossa tecnologia? O representante inglês estreitou os olhos, sem responder. Os representantes de outros países ao redor também não interferiram. A situação é urgente. O meteoro está prestes a chegar. Todos aceitaram aquele arquivo de fotos. Porque estavam realmente curiosos. Afinal, mesmo a tecnologia mais avançada da época, telescópio espacial, não conseguia capturar a aparência daquele meteoro. Ele estava envolto em luzes e chamas. Temperatura inimaginavelmente alta. Capaz de distorcer a luz. E a distância era tão imensa, que toda foto saía apenas um borrão de luz. O representante britânico ergueu a cabeça, incrédulo, olhando para o representante chinês. Vocês realmente conseguiram fotografar isso? E não só isso. Outros representantes de países também olhavam as fotos nas mãos, profundamente impressionados, tanto pela tecnologia da China, quanto pelo que aparecia nas fotos. O meteoro estava um pouco borrado.
mas já dava para ver sua forma aproximada. Ele era, surpreendentemente, em tons de preto e dourado, envolto em chamas e brilho estelar, como uma lua montanhosa se estendendo suavemente. E bem na frente dessa lua montanhosa, havia 2 pontos de luz dourada brilhante. Essas luzes pareciam um leão, imponente e majestoso, impossível de encarar diretamente. Apenas olhando a foto, eles sentiam uma dor aguda nos olhos, como se estivessem admirando uma montanha lunar impossível de escalar. Um sentimento de pequenez surge naturalmente. E isso é só na foto, é tão assustador assim. Se fosse no mundo real, todos deram uma tragada de ar frio. Sentiram a garganta um pouco seca. O coração acelera involuntariamente. Até o representante da águia desabou na cadeira. Depois de um longo tempo, o representante do país da cerejeira engoliu em seco e disse: "Mas isso adianta?" Ninguém respondeu. Um pesado sentimento de opressão pairava sobre todos. Todos os representantes dos países estavam apreensivos. A tecnologia humana realmente pode impedir esse desastre? Perguntaram a si mesmos. A conclusão que chegaram foi que não. Não se sabe quem disse, talvez em no máximo meio-dia. Ele vai chegar. Como lidar com uma pressão invisível que cai como água do mar? Lenta e pesada, invadindo o coração, ponta afiada da boca e respiração pelo nariz. A chance é sufocante. Todos ficaram em pânico. Nesse momento, o computador à frente do representante das tropas de repente acendeu. Ele olhou uma vez. Quase saiu os olhos da órbita. A voz do representante das tropas subiu drasticamente. Levantou-se várias vezes de forma atrapalhada. Estava nervoso e sem jeito. Não é que só hoje à noite que vai chegar. Aquela coisa na verdade já chegou à Lua. Estava prestes a atingir os representantes de todos os países. O coração deu um salto. Olhei atônito para aquele lado. Veio tão rápido. Acelerou ainda mais. De repente, uma voz soou na tela do computador. A voz soava estranha, mas não havia. "Senhor, não há sinais de impacto com a Terra." Ela parou na Lua. O falcão representante soltou um suspiro de alívio. E ficou parado por um momento, respirei aliviado. Ainda bem. Espere, o meteoro parou na Lua. Outra voz soou do outro lado. "Para ser exato, senhor. Aquela coisa parece não ser um meteoro. Parece ser um ser vivo. Além das estrelas distantes." Acelerei subitamente. Como uma estrela cadente cruzando o universo. Em um instante, cheguei perto da Lua. Desacelerei. Longas chamas carmesins se erguiam. 9 fênixes flamejantes quase se recolhiam. Soltei uma baforada ardente. À minha frente estava o planeta azul celeste. Investiguei se havia chegado à Terra. No vasto espaço, parei perto da Lua. Com olhos dourados intensos. Observando o planeta azul pálido, observando o planeta azul pálido. Uma vasta extensão de estrelas é puxada, respirando sob vitrais coloridos. Para que se possa ver minha forma completa. Um enorme monstro investindo com suas patas, como um quilim servil. Suas escamas negras de ouro têm 9 caudas fluindo como fogo dourado. Uma cauda longa como as penas da fênix. Transformando-se em um rio ardente de chamas. Eu, em meu coração, sinto que faz muito tempo desde a última vez que vim aqui. Enquanto isso, as agências espaciais de todos os países na Terra estão completamente em alvoroço. Porque descobriram que aquilo não era um meteoro. Todos os países ficaram sem fôlego. Algo que poderia destruir a civilização humana. Na verdade não era um meteoro. Mas uma criatura extraterrestre. Um ser. Os representantes de todos os países receberam essa notícia. E não conseguiam esconder o choque em seus olhos. Um corpo andando pelo universo. Com uma temperatura próxima à do Sol ao seu redor. Atravessando o sistema solar em meia-tarde, no salão do conselho. O representante inglês foi o primeiro a soltar um suspiro de alívio. Felizmente parou. Se tivesse continuado e caído em Washington. Para o representante inglês teria sido uma catástrofe terrível. Os representantes nacionais sentem um peso sair do peito. Como se tivessem sobrevivido a um grande desastre. Já que o inimigo não entrou diretamente na Terra. A emergência do meteoro está temporariamente afastada. O representante da OASHIA foi o primeiro a recobrar a consciência. Reprimindo a emoção. Falou em voz grave. Não podemos deixar que o povo saiba dessa informação. Para não causar pânico. O representante da Alemanha também acenou com a cabeça. Expressando concordância. Antes de descobrirmos suas origens. Não devemos agir precipitadamente. Talvez possamos tentar nos comunicar com ele. A expressar boa vontade. O representante do país dos bastões perguntou ao representante da OASHIA. Tão de perto assim. Vocês conseguiram capturar a aparência da criatura externa? O representante da OASHIA acenou com a cabeça. Logo chegaram as fotos. Todos estavam ansiosos para ver. Até mesmo o especialista em som não foi exceção. Após olharem, todos deram um suspiro surpreso. Era uma gigantesca besta colossal. Ele estava um pouco embaçado. Mas já dava para perceber o aspecto geral. Ele estava envolto em chamas e luz estelar. Vestido com escamas negras e douradas de fosfato. Corpo esguio. Estendendo-se como uma lua montanhosa.
Cada centímetro do seu corpo exalava uma beleza poderosa. Seus olhos eram de um dourado ofuscante. Como um deus celestial. Fazia as pessoas não ousarem encará-lo diretamente. Enquanto isso, nos comitês de emergência de vários países, inúmeros estudiosos renomados em frente às telas, também soltarão um suspiro de alívio. No comitê do país asiático, um grupo de idosos soltou um suspiro. A sorte que o meteoro não caiu diretamente. A crise está temporariamente resolvida. Quem poderia imaginar que isso era um ser vivo? Também havia quem se questionava. Na Agência Espacial do País das Cerejeiras. Alguém discutia. O que exatamente essa vida extraterrestre está fazendo? Qual seria sua aparência? Impossível filmar com clareza. Só foi possível ver de forma borrada. Aquele espaço no universo parecia estar distorcido por sua causa. Isso ainda é só uma imagem. Se ele realmente aterrissar, a civilização terrestre poderá resistir. Na Agência Espacial Inglesa, um homem de meia idade, vestido em terno, segurava o microfone gritando. O que? Você quer que eu me aproxime para filmar essa entidade? Do outro lado da linha, uma voz respondeu, eram as palavras do presidente. O homem de terno estava muito agitado. Você está louco. A crise ainda não passou. Como pode provocá-lo? Do outro lado da linha, uma voz calma falava em inglês. Isso não é provocar-se. Por favor, mantenha a calma. Apenas usando satélites. Para filmar à distância com segurança. Esta é uma oportunidade. De ter o primeiro contato com o mundo exterior. Deve estar sob meu controle. É uma ordem do presidente. Nós devemos ser os primeiros a entrar em contato com a civilização alienígena. O homem de terno, na meia-idade, respirou fundo. Essa vida alienígena é muito misteriosa. Pode trazer grandes problemas caso algo dê errado. Eu acho. Do outro lado da linha, claramente se ouvia impaciência. Lembre-se da sua identidade. Execute a ordem. Mesmo que esteja cheio de relutância por dentro. O homem de terno acabou assentindo. E desligou o telefone. Ele apertou o punho com força. Não podemos deixar nada dar errado. Do outro lado, eu me transformei em um fio de luz serena. Atravessei inúmeras milhas. Carregando luz e calor. E apareci diretamente acima da estação espacial Injiang. Olhei para a estação Injiang, menor que meu dedo. Um ponto de luz cintilante em uma batalha espacial. Uma batalha espacial da estação Injiang. E naquele momento, na batalha espacial da estação Injiang no cosmos. 2 jovens. Ficavam diante de uma tela de monitoramento de 10 metros de altura. Um jovem de cabelos curtos vestindo um traje de trabalho espacial. Soando em bicas. As costas já estavam molhadas. Ele começou a tremer ao falar. Com a voz trêmula disse. Sainz, você não acha que está meio quente aqui? Sainz, o jovem de cabelos negros, engoliu em seco. Deve ser uma ilusão, a temperatura na estação espacial é constante. Eles se olharam. E o clima ficou estranhamente silencioso. Com expressões rígidas, olhavam fixamente à frente, com olhar vazio. Que tipo de coisa é essa afinal? Em frente à tela do computador que tinha 3 metros de altura. Uma sombra translúcida dominava toda a imagem. Ele estava indistinto e difícil de enxergar claramente. Todo envolto em luzes estelares e chamas ardentes. Brilhava em um dourado radiante. Apenas olhando para ele. Parecia que os dois mal conseguiam respirar. Minutos antes. Na estação espacial. As máquinas detectaram uma onda de energia aterrorizante. Avançando em alta velocidade da borda do sistema solar. O alarme os acordou. Os dois ficaram extremamente chocados. Estavam prestes a reportar para a Terra. Quando perceberam que 90% dos equipamentos eletrónicos estavam fora de funcionamento. Então, eles viram essa pequena coisa parecida com um mini-sol. Aparecendo na estação espacial. Olhando para fora. Os dois engoliram em seco. Com cara fechada. Eles viram claramente que algumas peças na estação espacial distante estavam derretendo. Estas peças eram feitas de cerâmica metálica. O melhor material aeroespacial. É o ápice da tecnologia avançada da Terra. Capaz de resistir a temperaturas aterradoras. Mas agora estavam derretendo. Com um estalo seco. Sainz abaixou a cabeça. E percebeu que o ovo na sua mão estava quase cozido. Era um ovo cru. Pois era seu almoço. O jovem de cabelo curto tremia com voz embargada. Sainz estava pálido. Agora era hora de se sacrificar pelo oficial Ying. Com um leve estalo. Sainz e o outro ficaram assustados. Os pelos se arrepiaram enquanto se viravam. Um mostrador flutuou no ar do nada. Era um dispositivo de cronometragem. Que anotava todo o tempo perdido na Terra. Na data seguinte, no próximo segundo. Uma sombra negra apareceu. Engoliu o mostrador diretamente. O espaço desapareceu, Sainz e o outro arregalaram os olhos. Com boca aberta, conseguindo colocar 3 ovos dentro. Luzes de vários indicadores acendem e piscam. Só então os dois percebem que não só o painel desapareceu. Mas aquela existência misteriosa também sumiu. A pressão se dissipou como fumaça. Os dois que escaparam da morte se olham por um instante. E caem de joelhos com um baque no chão. O suor escorre como um riacho.
Foi aterrorizante. Uma coisa tão grande desapareceu num piscar de olhos. Após uma breve recuperação, o jovem de cabelo curto usa mãos e pés para se levantar. Rápido, informa o pouso do falcão na superfície. Hoje vimos um Deus. No vácuo do espaço infinito. Eu encaro o instrumento que registrei. E solto um suspiro leve. Só se passaram 3 anos desde a minha partida. Não é à toa que tudo na Terra parece tão familiar. Eu renasci 30.000 anos atrás. E então vivi pelo universo durante 30.000 anos. Agora a Terra é idêntica à minha vida passada. Só que se passaram apenas 3 anos. Nós conspiramos juntos. Observando o planeta azul lá embaixo. Aqui realmente há uma revitalização da energia espiritual. A atmosfera da Terra está se fortalecendo. Há algo notável escondido nela. Talvez tenha existido uma civilização brilhante e esplêndida. Também pode ser. Meus olhos brilham suavemente. Em 30.000 anos, passei por inúmeras catástrofes e perseguições. Mas nunca tinha sido tão terrível como desta vez. Mas a tribo do lobo celestial também não está melhor. Eu destruo tudo ao meu redor quando estou em apuros. Um único golpe quase destruiu 99% da força deles. Eu baixo a cabeça e observo de cima. A Terra está se recuperando. Embora hoje esteja fraca. Mas certamente cedo ou tarde será descoberta por civilizações externas. Mas neste período, já é tempo suficiente para eu me curar e ressurgir. Enquanto dou voltas, vou por toda a Terra, enterrando padrões flamejantes no vazio ao redor, para evitar problemas futuros. Isso aprendi no incidente do ataque surpresa. No universo, não se pode ser cuidadoso demais. Enquanto eu vagava pelo espaço cósmico, a superfície já estava completamente em alvoroço. Os generais de Washington, generais representantes sentados à grande mesa em assembleias pelo mundo, perguntavam ansiosamente. Ainda não conseguimos filmar nada. O representante do país Sakura dizia que era impossível filmar. O espaço ao redor dele já estava distorcido. Só as máquinas da Oshia conseguiam gravar algo, ainda que precariamente. Uma imagem audaciosa. Mas mais nebulosa que antes. O rosto do representante dos artesãos estava pálido. Se continuar assim, quanto exatamente vamos perder? Porque eles descobriram que aquela vida alienígena não aterrissou na Terra. Mas está orbitando a Terra. Apenas girando inconscientemente. Os satélites espaciais de vários países estão caindo como dumplings. O que é crucial é que aquela vida alienígena escolhe lugares com muitos satélites. Na verdade, isso não é culpa minha. Eu preciso montar algumas formações. E esses lugares com mais satélites são geralmente os melhores para monitorar a Terra. Afinal, esses satélites estão no espaço. O melhor local é no centro de cálculo. Eu instalei as formações aqui, porque eu tenho um pressentimento que num futuro próximo, essas formações serão muito úteis. Dessa vez, fui gravemente ferido. Mas minha vitalidade é incrivelmente forte. Desde que eu não desista na hora. Não importa o quão grave a ferida seja. Em alguns anos estarei totalmente recuperado. Isso é parte fundamental do meu capital para vagar pelas estrelas por 30.000 anos. Eu entesouno o céu estrelado. Algo brilhante para garantir minha garantia. E levanto a cabeça para mirar nas estrelas. De longe, soprando uma baforada fria. Vocês certamente não vão perder um planeta assim, né? Deixe-me guardar uma grande surpresa para vocês. Na hora certa, vocês definitivamente não ficarão desapontados. Os representantes dos países na superfície não sabiam o que eu estava pensando. Achavam que eu estava apenas curioso, por isso fui perto do satélite. E diante da minha destruição, os países da Terra não tinham nenhuma solução. Quanto a conversar, estabelecer contato. Como fazer contato com uma temperatura tão alta? Se tentarem se aproximar, derreterão. Todos estavam ansiosos, como formigas numa panela quente. Só podiam assistir impotentes minha destruição. Agência Espacial do país A. Um diretor careca. Estava fixando o olhar na tela eletrónica à frente. Queria chorar, mas não tinha lágrimas. Esse é o satélite do nosso país. Não venha perto. Com um espetáculo de luzes flamejantes. Vários satélites do país aviraram chamas e caíram. O rosto do diretor careca já estava roxo de raiva. Como ele pode ser tão rápido? Não é científico, que tipo de criatura é essa? Na Agência Espacial do país das Flores de Cerejeira. O diretor bigodudo estava com o olhar vidrado. Olhando fixamente para a tela eletrónica. Nem sequer ousava respirar. Porque hoje, justamente hoje, na área espacial do país das Flores de Cerejeira, sofreu um desastre sem precedentes. Incontáveis satélites foram derrubados do espaço. Agora, na tela eletrónica, aquelas duas. São os últimos 2 satélites do país das Cerejeiras. Com 2 raios de luz. O homem de bigode quase teve os olhos saltando de raiva. Ele pulou 3 palmos para trás, vindo a este lugar. Indo para o país vizinho, a República da China, para se preparar para a guerra. Nosso grande país das cerejeiras não pode ser tão facilmente dominado. Na sala de conferências dos países. O representante do país do bigode ficava olhando fixamente para a tela. Com a voz trêmula.
Seu corpo todo tremia de medo. Saia do nosso grande país do bigode. Já perdemos 3 satélites. São os últimos que restam. Várias luzes explodiram. O representante do país do bigode desabou sobre a mesa da reunião. Como se toda a sua força tivesse sido sugada. Com os olhos sem brilho. O representante do país do Kizar, ao ver isso, sorriu friamente. Vocês não são o suposto maior país da Ásia. Olhem o que aconteceu com os 20 satélites da República da China caindo. Pif, e eles nem sequer ficaram abalados. O representante da República da China, com um olhar irônico, disse, você está rindo da nossa desgraça. Vocês mesmos perderam mais de 20 satélites. Neste momento, a face do representante inglês ficou escura. Porque enviaram pessoas para fazer contato com vida extraterrestre. Querendo tomar a dianteira. Por isso, desses satélites, pelo menos mais da metade são eles. As perdas dos ingleses chegaram a 100 bilhões de dólares. O salão caiu em silêncio. Quanto à tela do computador, já ninguém a observa mais. As imagens que chegam só fazem o coração deles sangrar, acho. Após um longo silêncio, o representante da China foi o primeiro a falar. O que exatamente é essa criatura? Porque ela destrói nossas ameaças. O representante militar também se calou, muito claramente. Ele controla uma força que não podemos combater. Os olhos do representante do país asiático pareciam ainda um pouco vermelhos. Não havia mais aquele ar arrogante, desafiante, nem para o céu nem para a terra. Sugiro que cada país monte uma defesa. Mas nunca deve ser o primeiro a atacar. Devemos buscar contato pacífico, de forma pacífica. Os representantes dos países se entreolharam e todos concordaram com a cabeça. Agora ninguém ousava se opor. Porque essa vida alienígena é realmente impactante. O poder demonstrado está em um nível completamente diferente do deles. Nesse momento, o representante da Rússia franziu a testa e falou, representante inglês. Esses satélites são de vocês, ingleses. O representante inglês ficou surpreso. E seu rosto instantaneamente ficou verde de preocupação. Pois ele viu na tela eletrónica as últimas dezenas de satélites restantes da Inglaterra. Está lentamente flutuando em direção à vida exterior. Não só isso. Neste grupo de satélites, até mesmo estão misturados os últimos poucos satélites vitais da Coreia do Sul. O representante da Coreia do Sul, ao ver isso, deu uma risada curta e seca. E desmaiou rapidamente. Em um instante, o representante dos Águias compreendeu toda a situação. Perto da vida alienígena, parece que cerca de 90% dos dispositivos eletrónicos falham. Antes, o representante dos Águias não sabia disso. Decidiu fazer o contato primeiro. Agora, quando eles recobraram a consciência, descobriram que os dispositivos eletrónicos acima estavam falhando. Portanto, eles simplesmente não conseguem controlar esses satélites. Muito menos fazê-los recuar. O representante militar desabou imediatamente sobre a mesa. Com o rosto pálido. Como isso pode acontecer? O país do Kizar zombou impiedosamente. De maneira um pouco maliciosa. Sem força, ainda pensam em fazer contato imediato. Tolo. E do outro lado, no vasto e escuro espaço sideral, eu estendo uma garra entre o fogo e o brilho das estrelas. Com 5 garras longas e elegantes de ouro negro. Brilhando com um frio brilho. Por 30 mil anos. Eu já havia esquecido quantos sangues ele havia manchado. Deslizando suavemente. Rasgando o espaço sideral. Eu coloquei uma joia com brilho púrpura e tênue. Me virei para selar a fenda no espaço. A última parte do arranjo foi concluída. Posso ir para a Terra agora. Eu sinto que na Terra parecem haver algumas coisas interessantes. Um planeta que surge do caos e decadência. Sempre esconderá algumas pérolas preciosas. Me dê um tempo e poderei restaurar tudo completamente. Estou esperando por vocês. Há tempo suficiente. No final, eu destruí aquela frota de satélites ao redor. Olhando para a linguagem neles. Parece ser o Enjiang, mas isso não mexeu comigo. Apenas lancei um olhar rápido. Esses satélites explodiram todos em bolas de fogo, que se consumiram no espaço sideral. Eu não me preocupei mais. Me virei para observar a Terra. Comecei a escolher o local de pouso, Washington. O presidente Ou Enjiang apertou os punhos com força. Deu um soco pesado na mesa. Exatamente 36 satélites foram destruídos tão facilmente. Isso é o fim. Uma facada direto na grande artéria do Ou Enjiang. O presidente Ou Enjiang respirou fundo. Com os olhos cheios de ressentimento. Levantar uma pedra e acabar se acertando. Ainda não é hora. Mais cedo ou mais tarde. Eu vou fazer você pagar tudo de volta. O presidente do país dos bastões também ficou paralisado em seu assento. Com os olhos sem brilho. Ele alertou que até o canto dos lábios e o intestino deriam. Dessa vez foi um prejuízo enorme. Enquanto isso, as Assembleias Nacionais mergulharam novamente em um silêncio prolongado. Os países começaram a falar, precisamos entrar em contato com ele. Essa civilização alienígena tem um poder muito grande. É preciso resolver pacificamente. Não faz sentido para nenhum país. Eu também reviso a proposta. Espere, vejam, aquela entidade lá fora está se movendo. Parece que ela está se dirigindo para a Terra.
O representante da China mal começou a falar, quando subitamente se levantou. Com os olhos espantados, finalmente está pronta para descer na Terra. Todos os países ficaram com expressões rígidas. Será que a vida alienígena finalmente vai chegar? Ninguém sabe onde a vida alienígena vai aterrissar. Todos os representantes ficaram silenciosamente murmurando, com os olhos fixos na tela grande. Qualquer país poderá ser o primeiro cobaia. Espero do fundo do coração que não seja meu país, a Terra, a China. Neste dia, algumas pessoas perceberam algo. Elas estavam segurando celulares e computadores, digitando freneticamente. Está muito irritado, o que está acontecendo? A internet está tão lenta que até assistir filmes fica difícil. Na rua, um homem com o tórax nu segurava as calças. Ansioso, fazia uma ligação. Querida, escuta, deixa eu explicar. As coisas não são como você imagina. Porque o sinal sumiu. Neste dia, toda a rede da China teve problemas, especialmente nas áreas marítimas, onde se dependia dos satélites de comunicação. Os problemas foram ainda maiores. Inúmeras pessoas reclamavam das 3 grandes operadoras chinesas. As linhas de reclamação estavam congestionadas. Na verdade, as 3 maiores empresas da China também não conseguiam entender o que estava acontecendo. Gaguejavam sem conseguir explicar. Nem eles mesmos sabiam, e como funcionários de base, é claro que não tinham nenhuma informação. Metade dos satélites chineses foram destruídos. Sejam militares ou civis. Todos sofreram perdas pesadas. Até as pessoas mais importantes das 3 grandes empresas formaram uma aliança. Esse tipo de situação não aconteceu somente na China. Também no país de John. No Império Inglês dos Czares. Na Coreia, na Índia. No Japão, em todos os países do mundo. Os cidadãos perceberam problemas em suas redes. Mas quando a noite cai, eu, o Axia, trago comigo o brilho das estrelas e um rugido sem fim. Um lampejo dourado atravessa as nuvens. Rasga o céu e cai ao longe. Ele assombra toda o Axia. Um grupo de jovens está jogando basquete em Nova York. De repente, quem está com a bola fica parado. A bola de basquete cai. Ele olha fixamente para o céu ao longe, seus companheiros também ficam atônitos. Estavam prestes a dizer algo. Mas ficam chocados com o que veem à distância. Uma linha fina dourada rasga o firmamento, dividindo o céu ao meio. Um jovem exclama: o que é aquilo? Um jovem dos Estados Unidos com óculos estilo melancia. Estava jogando um game. Quando estava prestes a alcançar a vitória, a internet o desconectou abruptamente. O jovem irritado começa a tremer nos cantos dos olhos. Ao levantar a cabeça, fica pasmo: o que é aquilo? Um meteoro. Na Rússia, muitas pessoas estão diante das janelas. Uma linha dourada corta o céu escuro. Eles ficam maravilhados, o meteoro dourado é deslumbrante. Rápido, faça um desejo. Dizem que fazer um pedido ao meteoro traz sorte. O meteoro tem uma trajetória tão longa. Nas nações europeias, ao receberem a notícia, as pessoas saem de casa olhando para o céu. Olhe rápido, o meteoro dourado é incrível. E na China? Todas as pessoas no território chinês viram esse brilho dourado, explodindo no céu distante. Uma linha de ouro vermelho risca o horizonte. Da esquerda para a direita, cortando as nuvens e o céu ao meio. Uma beleza indescritível. Todos que viram essa cena ficaram parados, olhando para cima, sem conseguir dizer nada. Essa luz dourada é extremamente fina, quase contornando 3/4 da Terra. Todas as criaturas na Terra podiam ver essa estrela cadente. As feras na floresta levantaram a cabeça. Na planície, leões rugiam ferozmente. Nas savanas, os leões erguiam a cabeça para observar. Até no vasto oceano, inúmeras baleias emergiam, cantando a canção das baleias. Inúmeras pessoas ficaram impressionadas. Várias regiões reportaram o acontecimento, exceto os britânicos azarados que perderam todos os satélites. Ficaram dependentes apenas de algumas poucas antenas civis restantes para comunicação. Essa estrela cadente dourada rapidamente se tornou um fenómeno mundial, causando grande espanto entre as populações. E enquanto as pessoas em toda a Terra ficavam maravilhadas com a queda do meteoro, os agentes das agências espaciais e outros informados. Aqui é algo completamente oposto. Que ótimo! O local onde a vida alienígena aterrissou é justamente a China. Após calcular esse resultado, todos suspiraram aliviados. É importante saber que essas são criaturas alienígenas com poder militar explosivo. Deixe que a China sirva de cobaia. O diretor da Agência Espacial do País das Cerejeiras, o bigodudo Xiao Suindao. Antes disso, a China mantinha o maior número de satélites, com as menores perdas. Agora, provavelmente irá recuperar tudo. Muitos países, enquanto se regozijavam com a desgraça alheia, não esqueciam de lembrar que o povo deveria acreditar que foi apenas um meteoro. Jamais mencionar que seria uma criatura extraterrestre. Isso causaria pânico. Permitir que a mídia reportasse amplamente um meteoro caído. E garantir que a verdade fosse encoberta. Muitos países estavam aguardando o show da China. Outros balançavam a cabeça, suspirando. No salão do parlamento de vários países,
Os representantes militares de repente ergueram a cabeça. Um dedo batia na mesa ritmicamente. Calmamente avisou que a China tentaria abafar o caso, não permitindo que o povo soubesse que se tratava de alienígenas, pois isso causaria pânico. Isso não é apenas um problema da China. O representante chinês, com o rosto sombrio, não precisava de lembrete. A China também estava ciente. O representante do Império Russo franziu levemente a testa. Vá rapidamente evacuar a população. O representante da China assentiu com a cabeça. Já começamos a agir há muito tempo. Já estamos evacuando as pessoas. Evacuar a população. Ainda dá tempo agora. De jeito nenhum, não dá tempo. O Japão e a Coreia do Sul se encararam. Eles perceberam de imediato o prazer pelo infortúnio alheio do outro. Agora é que vai ter um bom espetáculo. Enquanto isso, no alto, crucifiquei quase metade da terra antes de chegar. Não foi porque quis diminuir o passo de propósito, mas porque uma força estava me impedindo, fazendo minha velocidade cair drasticamente. E eu também tive uma sensação. Essa sensação vem das profundezas do sangue da besta gigante das estrelas. Difícil de explicar e descrever, mas, quanto maior a resistência, mais extraordinário é esse planeta. Eu só me lembro que na última vez que senti isso, encontrei uma erva medicinal com milhões de anos de existência. Esse tipo de erva, ao ser ingerida, me fez crescer meu cultivo a nível de foguete instantaneamente. Mas dessa vez a sensação é ainda mais intensa do que antes. Nós temos algo interessante em mente juntos. Estou ficando cada vez mais curioso sobre a Terra. Até agora, meteoros cortam o céu do sistema. E em alguns países, eles conhecem os bastidores, sem esconder seu prazer pelo infortúnio alheio. O general britânico Watson, o ministro da Defesa britânico, ria de forma particularmente alegre Agora a China está em apuros de verdade. Esta vez certamente vai ferir profundamente a China. Esse tipo de ser alienígena, só a queda, já causaria um enorme dano. E as ondas sísmicas causadas se espalhariam por uma área assustadora. No país coreano, o diretor da agência espacial estava sentado à mesa com o ministro da Defesa, sorrindo alegremente enquanto olhavam para a tela do computador. Fazendo uma conta rápida. Conservadoramente, a perda será de quase 10 bilhões. Eles também calcularam que o meteoro cairá na China, mais ou menos perto das montanhas Kunlun. Perto do ministro da Defesa coreano ao meu grande país coreano. O prejuízo foi tão grande. Todas as satélites caíram. Não faria sentido a China não perder nada. Outros países também discutiam com entusiasmo. O que acontecerá depois que a vida alienígena pousar? Vamos deixar essa cobaia para a China, está bem. Podemos aproveitar para observar a civilização alienígena. Apenas alguns países mantêm boas relações com a China. Alguns estão preocupados que se a China não lidar bem isso, poderia causar um grande caos. E perdas terríveis podem acontecer. Nesse momento, os países ainda não tinham percebido que essa estrela cadente seria o início de uma era brilhante. Depois, quando eles finalmente entenderem, o primogênito já está arrependido até a medula. Ao mesmo tempo, o fluxo dourado da China risca o céu estrelado, deixando um fio fino de ouro vermelho na escuridão da noite. Brilhante e deslumbrante. Inúmeras pessoas seguram seus celulares e câmeras, fotografando freneticamente, postando nas redes sociais. Em questão de pouco tempo. Até agora, a aparição da chuva de meteoros foi conhecida por toda a China, e dominou as manchetes de vários sites. Mas na região oeste da China, algumas pessoas franziram a testa em preocupação. Vocês não acham que essa chuva de meteoros parece estar maior? E a luz, mais intensa? Espera, parece que os meteoros estão descendo. Essa trajetória está indo em direção à montanha Kunlun. Neste momento, o Ministério da Defesa da China já está desesperado e à beira do colapso. Vida extraterrestre aterrissando, percorrendo 3/4 do céu terrestre. Embora demore bastante. No fim, é apenas questão de poucos minutos. Dentro do Departamento de Defesa, as luzes estão acesas. Incontáveis pessoas suam frio, com os olhos vermelhos de cansaço. A imensa sala está assustadoramente silenciosa. Somente o barulho frenético das teclas sendo pressionadas se ouve. O pessoal informa ao oficial que em tão pouco tempo é impossível evacuar a população. Muitos satélites foram destruídos. A eficácia da comunicação caiu drasticamente. Até mesmo aquela mensagem já era o limite. Nosso velho secretário de defesa tinha os olhos cheios de sangue. Virou a cabeça, rosnou e calou-se. São vidas humanas. O governo da região oeste enviou alguém para evacuar o povo. Um jovem dedos ágeis batia no teclado. Soava como um riacho. Ele também olhava com os olhos vermelhos para a tela do computador. Com a voz rouca. Eles foram enviados imediatamente. Mas, chefe, acho que já era tarde demais. Local de pastagem perto do Monte Kunlun. Um grupo de pastores olhava atônito para longe. Um prado exuberante. Uma criança balançava a manga do pai. Papai, o que aconteceu com o nosso gado? Lá, densamente, estavam os cavalos, ovelhas e bois. Normalmente o entardecer era o momento mais agitado para eles. Mas hoje todos estavam ajoelhados,
como em uma cerimónia. Olhando fixamente para o leste. Um velho pastor que pastoreava há dezenas de anos. Enxugou os olhos. Chocado, perguntou o que estava acontecendo. Há tantos anos. Ele nunca tinha visto algo assim acontecer. De repente, o celular tocou. Uma mensagem foi enviada pelo Ministério da Defesa da China com um aviso urgente. Hoje haverá queda de meteorito. Na região próxima às montanhas Kunlun, na China. Pede-se a todos na circunferência de 1000 milhas das montanhas Kunlun que tomem medidas preventivas. E evacuem rapidamente. Não demorem. Embora fossem apenas algumas frases simples. Fizeram todos que viram a mensagem. Sentirem um arrepio. Um trovejar quase imperceptível chegou aos seus ouvidos. Um grupo de pastores engoliu em seco. Eles tremeram e levantaram a cabeça. E então perceberam que uma estrela cadente brilhante já estava sobre suas cabeças sem que notassem. Ainda não havia chegado. Mas o céu e a terra já estavam iluminados. Como se fosse dia nas cidades próximas às montanhas Kunlun. O som de buzinas de carros era um caos completo. Todos fugiam desesperados para salvar suas vidas. Mas naquele instante, inúmeras pessoas que fugiam olharam para cima, paralisadas. Uma esfera dourada e vermelha entrou em seu campo de visão. O céu e a terra tingidos de dourado. Sob essa luz dourada magnífica. Eles nunca se sentiram tão aliviados. Soltaram lentamente um suspiro. E desistiram da ideia de fugir. Murmurou 3 palavras, que lindo. Um pouco de brilho dourado vermelho. Sob o olhar de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Riscou grande parte do céu de jade. Arrastando uma grande e vermelha garça majestosa. Colidiu pesadamente no pico de Kunlun. Países interessados como Inglaterra. País dos bastões. País das cerejeiras, entre outros, começaram a rir. Fiel ao instável oeste da grandiosa China. É uma zona de encontro das placas tectónicas. Após esse impacto, é muito provável que cause um grande terremoto. Alguns países estão assustados com a chegada da civilização alienígena. Civilização alienígena desconhecida. Destruiu tantos satélites no espaço sideral. Esperam que após este evento, a China não entre em colapso. A civilização alienígena não afeta só a China. Toda a Ásia e até mesmo a Terra inteira serão impactadas. Alguns países, porém, não se importam. Ignoram completamente. Olhando fixamente para as telas. Preparados para ver claramente como é aquela fera gigante. Prontos para estudar cuidadosamente as estratégias. Mas, após esperar muito tempo, todos os países que observavam estavam com a expressão um pouco estranha. Estranho, porque nada aconteceu. Porque não houve explosão nem fogo. As florestas do Monte Kunlun são muitas. Mas nem com temperaturas tão altas foram incendiadas. Será que os países têm limites? O Monte Kunlun está silencioso desde aquele grande estrondo. Não se ouviu mais nenhum som dali. Mesmo após vários minutos, continuava silencioso. A poeira se dissipou. Todos arregalaram os olhos. E quase as esbugalharam. Nem se falou em explosão ou fogo. O Monte Kunlun não tem sequer uma depressão. Parece até que o meteorito era falso. Disse o ministro da Defesa do país de John. O que está acontecendo? Caiu do céu com tanta velocidade. Mesmo sendo uma pedra, seu impacto seria devastador. Mas agora parece que simplesmente desapareceu. Os informantes de vários países estão perplexos. Não entendem nada. Não são só os países. Nas cidades próximas ao Monte Kunlun. As pessoas que não conseguiram fugir. Também estão cheias de perguntas. E só isso. Não era para ser um impacto de meteorito. Disse um homem de meia idade de terno, da Agência Espacial Militar, fixando o satélite que monitorava as nuvens sobre o Monte Kunlun, tentando encontrar onde estaria a vida extraterrestre. Será que essa vida alienígena é pacífica? E não quer destruir a Terra? Assim que a voz terminou, um alarme começou a soar ao lado. O homem de meia idade se assustou. E logo quebrou o copo com força. Virando a cabeça tremendo. Ele reconhecia aquele som. Mas naquele dia ele já havia pensado inúmeras vezes. Não uma vez. Isso significava que no espaço exterior, o especialista em sons tinha detectado outra nave espacial relatando problemas. O que estava acontecendo? Sabendo que a vida externa já não existia lá fora. Porque o alarme continuava soando incessantemente. Num piscar de olhos. Todos os satélites que monitoravam as montanhas Kunlun foram destruídos em pedaços. O homem de meia idade, vestido de terno, parecia ter levado um choque. Ficando imóvel no local por alguns segundos. Ele pulou para trás, como se tivesse 3 metros de altura, e se ajoelhou. Gritando desesperadamente, o que está acontecendo? Quem está atacando Yingjiang? Esses são satélites civis que tomamos à força. Todos destruídos. Não é só Yingjiang. Todos os satélites que monitoravam as montanhas Kunlun, John Country. O Império Russo, o país da flor de cerejeira. E a Índia também, todos os seus satélites foram destruídos ao mesmo tempo. Atravessando a Terra inteira. A atmosfera pegou fogo e os satélites foram pulverizados. Neste momento, todos os centros aeroespaciais do mundo ficaram em silêncio. Olhando para a tela eletrónica cheia de estática branca.
Senti um calafrio na espinha. Como se uma mão fria e negra atravessasse bilhões de quilómetros e meu peito. Lentamente agarrasse meu coração. No topo da montanha Kunlun, o brilho dourado avermelhado começou a se dissipar. Eu já havia encolhido para 300 metros de comprimento. O som metálico do fósforo e potássio negro retumbava. 9 penas da cauda da fênix se transformaram em chamas douradas intensas. O grande rio serpenteava ao meu redor, lancando uma baforada de chamas. Eu olhava friamente para o horizonte, percebendo que há pouco uma janela de vidro. Sobretudo as nações inglesas e o satélite do país das cerejeiras são as mais numerosas. Em 30.000 anos de tempo, eu atravessei a galáxia, vi os primórdios do mundo, e encontrei muitas existências. Esses países na Terra somam no máximo pouco mais de 100 anos de existência. Além disso, uma vida de 30.000 anos para um gigante estelar é apenas o tempo de passar pelo período de nascimento. Uma infância, nada mais. Para mim, esses países não passam de nada. Onde há neve cobrindo tudo ao redor. Vestida de branco imaculado. Eu soltei lentamente um suspiro, sem nunca ter feito isso em 30.000 anos. Retornando sob o manto da noite. Eu avancei lentamente na neve da montanha. O brilho dourado negro do fosfato de potássio cintila. 9 chamas ferozes fluem. Os raios da chuva atravessam a luz, caindo do céu estrelado. E se fundem ao meu corpo. O brilho das estrelas é uma manifestação da origem suprema do universo. Capaz de engolir e expelir o brilho das estrelas. Essa é a habilidade instintiva da besta gigante das estrelas. Raspa ideios no pântano cerrado. Ao pisar na neve, um som nítido ecoa. Um corpo de 300 metros já é o limite que posso comprimir. A besta gigante das estrelas é chamada assim, por causa do seu corpo imenso. Diz-se que as bestas gigantes das estrelas adultas podem até se alimentar de buracos negros. Usam estrelas como combustível de oxigênio. Seus corpos desafiam o abismo do cosmos. Porém, quando eu crescer a esse ponto, não valerá muitos milhões de anos de modificações comuns. Seja entre os humanos ou qualquer outra raça. 100.000 anos já é o limite de vida. Mas as bestas gigantes das estrelas são os seres mais longevivos do universo. Sua vida dura milhões de anos. Quando a raça Tianlang planejou capturar-me, além das habilidades marciais competitivas que criam, eles desejavam usar meu corpo como material para forjar a imortalidade. Para prolongar a vida. Mas infelizmente falharam na captura. E também na emboscada de caça. Acabaram por. A praga trouxe quase uma calamidade total. Olhando para o céu estrelado. Minha voz é calma, a árvore de ouro vermelho cheia de areia transbordando. Deve estar não muito longe daqui. Espero que um dia possa ver vocês chegarem na Terra. Inimigos tarde ou cedo se reencontrarão. Acho que não vai demorar muito. Continuo andando. Percebo inesperadamente que a energia espiritual do Monte Kunlun é muito abundante. Parece que aqui está enterrado um segredo. Um lugar subterrâneo está envolto por nuvens coloridas. Ainda não está completamente aberto. Os olhos brilham em dourado. Eu olho em volta. Não é só Kunlun. Em toda a Terra há coisas enterradas. Montanhas Tian Shan, Alpes, Cáucaso. Kilimanjaro. Pirâmides. No deserto está enterrado um antigo oásis. Meus olhos piscam com brilho. Assinto com a cabeça, realmente não vim ao lugar errado. Lembro dos meus amigos. Minha voz raramente expressa um pouco de alívio. Este lugar é bom. Talvez eu possa deixar alguns lugares para eles. Eles não deveriam perder essa oportunidade. Tantos anos viajando pelo céu estrelado. Poucos que chamo de amigos. No máximo, são habilidades de 2 mãos. Um leve sorriso apareceu em meus olhos. Continuo procurando. O que pode ser quebrado em breve. Será o Monte Fuji do país das cerejeiras? Parece que leva mais ou menos uma semana para amadurecer. Vamos esperar um pouco. Enquanto eu rastejava pelo Monte Kunlun, esperando o momento certo para o tesouro se romper, a internet já explodiu completamente. Com a rápida restauração das redes de comunicação dos países, o impacto do meteoro dourado continuava se espalhando pelo mundo. Um vídeo explodiu nas redes. Era a cena da queda do meteoro aos pés do Monte Kunlun. Um brilho estelar resplandecente caía do céu. Até agora sua luz se espalha por todos os lados. O vídeo foi postado há apenas alguns minutos. E já acumula mais de 100.000 curtidas e salvamentos. É incrível demais. Só de olhar já provoca uma sensação inigualável de admiração. Que lindo! Quem vivencia isso pessoalmente tem uma cena inesquecível. Todos ficaram chocados e sem palavras. Meteoro dourado. Essa pressão parece extrapolar a tela. Só de olhar dá vontade de prender a respiração. Alguns até sentem medo. Um meteoro tão grande, caindo nessa velocidade não é diferente de uma bomba nuclear. Se atingir o solo, pode causar um terremoto. Pelo menos em várias centenas de quilómetros ao redor, provavelmente nada crescerá. Se cair, causará uma onda de choque aterrorizante. Muito mais poderosa que uma bomba nuclear, incontáveis vezes. Muitas pessoas na internet balançam a cabeça em pesar. E quando souberam o resultado, ficaram ainda mais chocadas. Esta meteorito acabou por atingir as montanhas Kunlun.
sem causar qualquer dano. Um verdadeiro milagre, impossível. Eu preciso visitar o local. Incontáveis meios de comunicação. Incontáveis jornais compartilham freneticamente a notícia. Porém, algumas pessoas que conheceram os bastidores questionaram na internet: será que é mesmo um meteorito? Porque não causou nenhum dano. Nem mesmo houve tremores detectados. A conexão na rede de comunicações está ruim ultimamente. Será que isso tem relação com o meteorito? Com o desenrolar dos acontecimentos? Vários comentários começaram a surgir por toda parte.